Vamos lá para mais um Altos Papos com a Ana. E a série desse mês eu falo que essa série vai ser um pouquinho mais longa, porque não vão ser só 30 dias. A gente vai fazer durante toda a quaresma, né? Que é o tempo de conversão. Então a série é o tempo de conversão e nós estamos no 37º episódio. Falo que quando eu comecei, assim, a minha barriga gelava, e aí agora, assim, pra mim tá mais tranquilo, mas eu falo que eu acho que é a mesma sensação de quando eu comecei é quando vocês estão aqui, né, Rê? Verdade. Então eu vou apresentar a minha convidada especial, que é assim, eu falo que a Rê é a minha amiga do céu, porque a gente se conheceu na igreja, né, Rê? E a gente criou um vínculo muito legal, assim, principalmente agora depois das mulheres empreendedoras, eu acho que a gente ficou mais juntinho, assim, né? E tá bem gostoso. Regina Piccolo de Oliveira Vieira, a Rê é casada, ela tem um filho, ela é professora e é artista plástica. Então hoje, Rê, eu vou explicar um pouquinho como que funciona o Altos Papos. Literalmente é um Altos Papos, a gente vai bater um papo aqui gostoso e você vai me falar um pouquinho, né, dentro desse tema, como que é a tua relação com Jesus, como que é a tua relação com Nossa Senhora, quando que foi realmente que você tomou consciência, tipo assim, oh, não é aqui que eu quero ficar. Porque a gente de criança, eu não sei você, mas eu venho de berço católico. Então assim, eu nasci na igreja católica, mas assim, eu falo que a virada de chave, eu lembro da minha virada de chave, assim, e a gente vai contar um pouquinho sobre isso, sabe? Que você tente buscar lá, ó, lá no teu passado, quando que foi, assim, realmente que você tomou a decisão, não, é aqui o meu lugar, sabe? E aí no final tem uma mensagem, né, que eu sempre falo para todos os meus convidados, assim, que se você morresse hoje, qual mensagem você deixaria pro mundo? Então, assim, já pra você ir pensando assim pra mim, eu leio o meu, não sei quem que foi, que eu não avisei, a pessoa levou um susto, assim, meu Deus, eu nem tô preparada pra isso, hoje foi a Dai. Então, assim, aí é pra as pessoas se prepararem mesmo. Então, vamos lá, Rê, me conta um pouquinho, assim, de quando, da sua trajetória aí, na caminhada na igreja. Eu também nasci num berço católico, meus pais são católicos, minha família inteira, geração toda católica. E meus pais participavam do coral Santa Bibiana. Ah, teu pai também canta? Meu pai, isso, eles cantavam no coral Santa Bibiana. Dois. É isso. E aí eu ia com eles, né? Só tinha eu. E eu ficava com eles lá no coro, então desde pequenininha eu ia acompanhando. E é no mesmo lugar que você canta no hoje. Mesmo lugar que eu canto hoje. Porque além de tudo isso aqui, ela também canta na igreja. Eu canto na igreja, né? Então eu acompanhava. Aí quando chegou de 10 para 12 anos, que eu já estava lendo tudo, eles me convidaram para fazer parte. Inclusive, uma das fotos que tem no Museu de Martinópolis, eu estou nessa foto. Nossa, que legal! Junto com toda a turma da época, né? E meus pais juntos também. Então eu sempre me vi cantando na igreja, né? Então nesse envolvimento com as missas, com tudo, né? Então eu já cantava. Desde criança Desde você canta? criança eu canto. Caramba! Porque assim, sabe que eu lembro de você, assim, quando eu vim pra cá, né? Eu vim pra cá, pra Martinópolis, e na verdade assim, eu mudei pra cá em 98, que quando abriu a loja, mas aí tipo, eu fiquei um ano só aqui, voltei pra Regente, e aí eu voltei pra Martinópolis em 2014, que foi depois que a minha sogra faleceu. Que aí a gente já tinha chácara e a gente mudou pra cá. E aí eu comecei a participar na igreja aqui. Porque a gente vinha de final de semana pra chácara, e aí veio na missa lá, eu vinha na missa aqui. E aí eu lembro de você com as crianças já. Você tinha um coralzinho, não tinha? Sim. Eu tive um coral de crianças, um pouco antes da pandemia, uns 3 anos antes da pandemia. 2017 ali, né? Verdade. O padre queria que montasse um grupo de crianças para cantar na missa das 10. Podia voltar, né? Poderia. Ai, é lindo. E aí eu montei esse grupo com eles, né? Hoje já são todos jovens, né? Então, já são... Eles aprenderam a cantar, então era muito... Eu lembro muito do Padre Chico nessa época, né? Porque ele nos orientava, né? Ele era muito bonita essa fase, sabe? Mas eu falo que a minha fase na igreja, assim, apesar de sempre eu ser católica, quando eu cheguei na fase dos 14 para 15 anos, há aquele momento de transição que a gente tem,
e me faltava algo. E nessa época, os meus parentes lá do Mato Grosso entraram na renovação. E eles nos convidaram a participar. Aí foi minha mãe e eu nesse encontro. Foi assim, a virada de chave, porque era o que eu realmente estava querendo. Um divisor de águas. Um divisor de águas, sabe? De aquele encontro mesmo com Deus, de entender, sabe? Era a época que as pessoas faziam muitas orações, né? Orações na gente também, sabe? O Rê, eu falo que a renovação carismática é... Cara, o meu coração até aperta, assim. Porque é uma intimidade com o Espírito Santo que tem, eu falo que tem essa divisão na nossa igreja, né? Que é o tradicional, né? E tem a arte do Espírito Santo, assim, mais aflorado, carismático, assim, né? E tem essa divisão, assim, infelizmente, né? Mas, e foi aí, então? Foi aí. Eu lembro que desse dia em diante, parece que eu andava nas nuvens, assim. Foi assim... É essa sensação mesmo. É, porque eu vejo que hoje já tá melhor, né? Assim, não tem tanto, né? Assim, eles entenderam, um entende o outro agora. Isso, eu acho. Um complementa o outro. Porque parecia uma rincha, né? Parecia uma rincha, tinha assim, o padre que era tradicional não suportava o padre que era carismático, porque, não é? Assim, quando a gente entrava, que a gente entendia, eles falavam que nós éramos meio fanáticos. Porque a gente realmente deixava tudo. Na verdade, a gente vive um radicalismo mesmo. Uma cura, sim. E pra mim foi muito bom. Eu tava numa fase muito difícil, né? Porque essa transição de jovem, da adolescência, né? O seu encontrar, né? Então foi a melhor fase que eu vejo que eu entrei. Foi com 15 anos. Foi mesmo? Né? E aí, mesmo assim, continuei cantando e participava de pastorais, pastoral da juventude, eu participei um pouquinho, mas o meu coração era na renovação. Aí, a partir de então, eu ia para os encontros e participava. Né? E aí surgiu a oportunidade de entrar no Ministério de Música, porque aí tinha o Ministério de Música da Renovação, que no caso é o Ministério de Música O Caminho. Né, que até então, que era a Lucineide que estava cantando até esses tempos. Era esse grupo que formou lá atrás. Lá atrás, o Ministério de Música. E nós tínhamos um grupo muito grande de jovens que realmente abandonaram tudo. Viveu mesmo esse radicalismo do evangelho, nós né? saímos. Mas na verdade, sabe o que eu acho? Eu só não querendo te cortar para falar um pouco sobre esse negócio de radicalismo e radicalidade. Por quê? Quando eu, tô falando por mim, quando eu me converti da igreja católica para a igreja católica, que a Adri fala muito isso, que tem isso, eu vivi uma radicalidade e na verdade, o que Jesus quer é essa radicalidade, e aí a gente vai pro radicalismo. Isso. Que a gente acha que tudo não pode, tudo é pecado, tudo... E aí você começa a julgar o outro. Eu vivi muito isso, na minha fase dessa minha conversão da igreja católica para a igreja católica. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer, e se você já viveu isso. Sim, E as pessoas cobravam, porque tipo assim, né, o jeito de se portar, e eu, apesar de estar sempre na igreja, eu tinha muitas amizades fora. E aí, quando chegou a época de arrumar namorado, era tudo aquela coisa, né? Tinha que ser na igreja, tinha que não sei o que e tal. E a gente estava naquele caminho. E eu sempre achava que a gente não poderia discriminar as pessoas, tipo assim, não por mal, mas tipo assim, conviver com todos, né? Assim, ter amizade. É o que Jesus quer. É o que Jesus quer, na verdade. Então, apesar de ter conhecido Jesus, fala que não nos livra das tribulações, passei por muitas tribulações, muitas mesmo, né? Mas eu me mantive firme na igreja. Por mais que aconteceram coisas, passei por um processo de depressão, né? Eu sempre me mantive firme ali na igreja, porque ali é o meu suporte. E a renovação é o que me fez eu ter essa intimidade com Deus até hoje.
Eu, na verdade, eu só saí da renovação, assim, das reuniões, quando surgiu a pandemia. Porque aí nós tivemos um momento, né, de separação mesmo, assim, de ficarmos nas nossas casas, né? E aí começou a ficar meio... eu comecei a fazer cursos, e aí começou a ficar meio difícil pra mim. Aí eu pedi afastamento. Mas você era serva? Eu era serva. Ah, tá. Eu era serva do Ministério de Música. Olha só que legal. E na época eu era até coordenadora Uhum. do Ministério de Música da Renovação. Nós tínhamos a missa normal, assumíamos os compromissos, os encontros, tudo que tínhamos, né? E aí eu acabei pedindo afastamento, porque pra mim tava ficando muito complicado. Sabe uma coisa que é assim, eu tô, você dizendo aí, e eu tô aqui revivendo a minha caminhada. E como que é, né, Rê? Porque assim, pra mim, eu já fui catequista, eu já cantei na igreja. Quando eu trabalhava em Regente. Não, você não tem noção. A outra tá aqui, tá até tampando os ouvidos. Tocava violão na igreja. Nossa, precisamos de violão, hein? Você entendeu? Eu tocava violão na igreja. Eu lembro, eu tinha um coral na igreja em Regente. Tô aqui lembrando de tudo que eu já fiz. E tipo assim, só que eu falo que Deus abre e Deus fecha, né? Assim, os ciclos. Até na nossa caminhada eu falo, sabe? Porque eu já fui catequista, deixei de ser catequista, participei do coral, falo que vai deixando de... Na verdade, eu acredito que é dom mesmo, né? É dom. Sim. E aí a gente tem a missão, né? A missão. Eu falo que Deus, na misericórdia, por exemplo, eu falo que Jesus ele me mostrou e quis que eu experimentasse a misericórdia em 2017, quando eu estava no fundo do poço mesmo, assim, com uma dependência emocional que estava me matando, e foi lá que Jesus começou a me mostrar a misericórdia dele. Porque até então, eu vivia alguns processos na minha conversão. Porque eu era completamente do mundo, assim, eu ia na missa de domingo, mas eu era o pé nos dois barcos mesmo, sabe? Tipo, me servia, mas estava lá no mundo também. Então, tinha os meus vícios, tinha as minhas mazelas, tinha os meus pecados. Não que eu não tenha pecado, tenho muito ainda, mas aqueles lá eu já consegui me livrar, né? E eu tava aqui refletindo e eu precisei passar por esse radicalismo, né? Porque aí eu fui do 8 pro 80. Porque eu era tipo assim, eu cheguei a um ponto na minha vida, eu já tinha meus filhos, de ficar bêbada assim, caída na calçada. E do meu filho, de eu lembrar do meu filho, eu caída na calçada, de eu lembrar do meu filho, falar assim, mãe, para com isso. Tô aqui, olha, como que é, né? Sim. Vai vindo uns insights assim, e foi a partir desse momento assim que começou, realmente caiu minha ficha, assim, Ana, Deus já tive várias recaídas, lógico, mas eu falo que a bebida é o espinho da minha carne. O vício do cigarro é o espinho da minha carne. Eu falo que Paulo, quando ele escreve as cartas dele, ele tinha esses espinhos. Ele não conta quais são os espinhos, mas ele fala dos espinhos da carne dele. E eu falo que cada um, você sabe qual é o espinho da sua carne. Eu sei quais são os espinhos da minha carne. E é sobre isso que a gente precisa lutar contra eles, né? Porque eu falo que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Ontem eu estava lendo sobre... A gente está fazendo tá em casa. Eu até dei para Adri um livro de São Afonso, que a gente vê Meditações da Quaresma.
e tá fazendo eu refletir muito. E olha só, faz uns 5 anos que eu tenho esse livro, faz 5 anos que eu rezo essa quaresma com esse livro. E eu falo que vai atualizando, né? Vai atualizando. Não sei você, quando você... igual na minha consagração, eu quero chegar, né? Que eu cheguei na minha consagração de São Luís de Maria de Montfort, e isso me aprisionou de uma tal forma, Rê, que eu julgava, eu só me via no inferno, eu já não servia mais para nada. Então, assim, eu vivi um radicalismo muito grande para hoje eu ter esse equilíbrio, sabe? Não dá para ser nada e não dá para ser tudo. Na minha opinião, eu falo que até tudo que é no extremo faz mal. Tudo que é muito faz mal. Até as coisas de Deus, eu falo assim, sabe? Que eu lembro de um padre falar pra mim assim, você não tem que ficar todo dia na igreja. Deixa pra nós, pros religiosos, pros padres, pras religiosas, pras irmãs, a sua obrigação é cuidar da sua casa. Olha isso. Porque eu cheguei a um ponto que eu largava tudo pra ficar só na igreja. Você já viveu isso? Sim, muito. Conta um pouco. Ao ponto de, quando, que nem eu falei pra você, eu sempre quis ter uma família. E aí, o que acontece? Passei por muitas dificuldades de namorados, né, aquelas, de conhecer e tal. Eu falei, meu Deus, mas ainda não é. E eu tive essas dificuldades porque eu queria viver, eu ficava que nem você, eu queria viver só para as coisas da igreja, mas eu também queria ter uma família. E aí, entre idas e vindas, eu acabei casando com meu esposo. E você sabe que ele não vai na igreja como eu vou. E eu sempre me cobrei muito. Como que ela... Assim, parece que eu via nas pessoas, tipo assim, como que ela ela vive na igreja e não casou com uma pessoa que vai na igreja. Você mesmo se julgava. Eu me julgava. Porque a gente tem muito isso, esse auto-julgamento, essa questão de que o que o outro vai pensar, né? Eu falo que eu também vivi muito isso. E aí eu comecei a entender que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe por que ele veio no meu caminho e eu fui no caminho dele. Né? Então, aí eu comecei... É lógico que muitas vezes ainda vem muitos conflitos, porque a gente é humano. Então, estou buscando esse equilíbrio que você está falando. E a igreja é esse suporte. Ria, mas sabe o que eu acho? Assim, a gente está muito junto e eu acredito que o que me fez ter esse equilíbrio foi o autoconhecimento. Sim, é o que eu estou buscando. Isso, é o que nós estamos buscando. É o que nós estamos buscando. Porque eu falo que o autoconhecimento, enquanto eu estava perdida de mim, porque assim, eu nunca tive não foi um reencontro, esse encontro que eu tive comigo nem faz muito tempo, porque eu era muito perdida de mim mesma. E foi no autoconhecimento que eu me encontrei comigo. Porque enquanto você está perdida de você, você fica buscando, né? Você fica buscando, né? Igual, você não, porque você, né, serviu ali na música e ali na música você ficou, né? Parou um pouco, pediu afastamento de servir na renovação, mas você nunca ficou pingando. Eu tô aqui refletindo, ouvindo você, refletindo o quanto isso também afetou até na minha vida na parte religiosa, sabe? Esse estar perdida de mim mesma, né? Eu vejo que esse autoconhecimento que nós estamos buscando, ele tem sido um resgate mesmo, porque uma coisa, a gente está encontrando Deus, está ali, mas a gente precisa se conhecer, se aceitar. Eu acho que o ponto maior é aí. A aceitação. O que eu não abro mão, pode vir, qualquer pessoa fala, a igreja eu não abro mão. Eu também
É o meu lugar. Então, é lá o meu lugar. Eu também tenho muito claro isso em mim também. Então, o que acontece? Eu sofro porque eu quero a minha família junto comigo. Mas eu rezo todo dia por eles. Assim como todos os santos rezam e rezaram muito por suas famílias. Santa Mônica, né, Santa amiga? 30 Mônica. anos rezando Então. por Santo Agostinho e ele virou um doutor da igreja. Então, Eu tenho muita esperança. então, e eu vejo que esse conhecimento é para quê? Para que a gente tenha essa segurança que Deus está fazendo o correto, a esperança, e é o que eu busco. Ó, hoje eu tô com uma camiseta de Santa Terezinha aqui. É a minha querida. É a nossa amiga do É céu. a nossa Fala amiga que ela é do minha céu. parça, super. E eu lembro que quando eu tava nos momentos Pega aí, de irmã. crise, Essa daí é ela. isso, momentos de crise, Santa Terezinha me Essa ajudou nossa- muito. Essa é a nossa amiga, é, essa é a nossa então. amiga do céu. E esse final de semana eu estive no encontro. Aposto que ela já viu a testa quebrada. Eu estive no encontro de 20 anos com a Irmã Zélia. O 20º encontro de Santa Terezinha em Prudente. Eu participei já há alguns anos, aí depois teve pandemia, eu participei de mais uma, aí teve uns anos que eu não consegui e fui esse ano. E foi assim, simplesmente maravilhoso. Porque ali você se reencontra novamente, que nem você falou, você pega coisas que tinham ficado para trás, que a correria do dia a dia muitas vezes vai nos preenchendo, né? E acaba a gente querendo sair do foco dessa luta para conversão. E ela falou muito sobre isso, da nossa volta, do nosso conhecer, de deixar Deus nos moldar. E uma coisa que fazia muito tempo, eu sempre fui em muitos encontros, mas o que tinha de produtos, de coisas de relíquias, foi um encontro riquíssimo. Tinha relíquia de 1º grau da mãe e o pai de Santa Terezinha. Meu Deus, olha meu coração tá aperto. Tinha também de Santa Terezinha também, lá que até tirei foto, né? Eu Nossa, tenho uma assim. relíquia dela de 3º grau. Isso, eu tenho a de 3º grau. E aí eu fui E na peguei nossa... a do 2º grau da mãe e do pai dela. Olha que legal. Né? Que eles falaram que é como se fosse um sacramental na sua casa, para as famílias. Porque eu até peguei uma medalha que ele mandou fazer na época do casamento, que ele foi casar com a Zélia, que se chama Zélia também, né? Com a mulher dele, ele queria dar um presente para ela. E ele sempre foi muito religioso e mandou fazer uma medalha, esculpiu uma medalha da Carta de São Tiago, que ele fala do amor da mulher com o esposo. E estava lá essa medalha. E ele deu de presente para ela. E eles conseguiram confeccionar essas medalhas com a relíquia. Já tá a relíquia ali A naquela relíquia medalha. ali na medalha. Ó, a gente foi pra Aparecida do Norte. Ano passado, né, Dri? A gente foi, né? A gente foi pra Aparecida do Norte e aí a gente foi no... os ossinhos dela tava lá na Aparecida do Norte no final de semana que a gente tava. Sim. E aí falou que ela tava vendendo esses lencinhos com a estampinha dela. E aí se a gente passasse o lencinho naquela caixa lá que tava os ossinhos dela, né? Que na verdade lá era a relíquia de 1º grau. Sim. Essa aqui viraria uma relíquia de 3º grau. Sim. E aí era pra pedir pro padre abençoar, e o padre Marconi abençoou, e eu uso toda a missa. Então. E eu sinto ela, assim, é tão gostoso, né? E por que eu tenho esse apreço de intercessão por ela? Porque ela também teve depressão. Ah, é? Santa Terezinha teve Eu tô depressão. lendo... Eu li História de uma Alma, você já leu? Sim. História de uma Alma, e agora eu tô lendo Terezinha do Menino Jesus. Isso. Ela teve depressão porque ela perdeu a mãe muito cedo. Ela conta isso. Depois ela perdeu a irmã porque foi pro convento. Que era a mãezinha dela, Que era a né? mãezinha dela. É verdade, né? Aí depois o pai, ela teve que deixar o pai pra ir pro convento, né? Poder mais ver o pai. E ela foi pro convento, ela tinha 13 anos, 14 anos. Isso. Não tinha 15 anos, nem Então. podia ir.
Nem podia ir. E ela fez, que a bichinha era turrona, né? Era. A bichinha era, quando ela queria o negócio e ela Isso. conseguiu, ela conversou com o Papa, ela foi até conversar com o Papa. Foi. Eu tava lendo História de uma Alma, que ela foi até conversar com o Papa deixar ela entrar no Carmelo. É isso E mesmo. ela conseguiu. Sim. E aquilo eu fui relembrando, né, da minha vida, e é isso mesmo. E quando Nossa Senhora apareceu para ela tinha uma imagem de Nossa Senhora do Sorriso. É. E a imagem sorriu para ela. Que foi a cura dela, através da intercessão de Nossa Senhora. Então eu tenho essa devoção a Santa Teresinha, porque ela como mulher, ela passou por essas dificuldades que ela não foi mãe, mas essa de encontro com ela mesma, ela passou bastante e ela foi dando Esses conflitos internos, você quer dizer, né? Que a gente tem, que todo mundo tem, e a gente tem que fazer esses enfrentamentos. É sobre e isso ela mesmo. foi enfrentando as dificuldades, ela mesma tinha o espinho dela, que era uma irmã que não gostava dela, né? Que eu acredito que seja por querer ser igual, né? Porque a gente fala que a inveja, né? Quando alguém não gosta da gente, é porque gostaria de ser da gente. A lei do espelho, né? Isso, é a lei do espelho. Então eu vejo que como mulher, ela passou por tudo aquilo que a gente passa. Então eu vejo que é uma intercessora muito presente. Nós como mulheres, se pegarmos o silêncio dela, o amor dela... Então vamos um pouquinho falar dela, assim, já passou nossa hora, tá? Quero só te informar, já passou 1 minuto e meio. E aí, vamos um pouquinho falar de Santa Teresinha. Quando você faz novena, você recebe sinal? Cara, incrível, incrível! Ó, eu sou devota de Santa Teresinha, já tem mais de 10 anos, assim, mas a primeira, quando eu fui para me consagrar, vou te contar, rapidinho, a gente tava fazendo a novena de Nossa Senhora Aparecida, começando a novena Nossa Senhora Aparecida lá em Regente, porque lá a padroeira é Nossa Senhora Aparecida, e aí começou a novena de Nossa Senhora Aparecida no dia 1º de outubro. E aí eu tava, a gente saiu da casa lá onde tava fazendo a novena, aí eu falei assim pra Nê, que é uma grande amiga nossa, ai Nê, eu vou começar uma novena de Santa Teresinha pra eu ver se eu me consagro, porque eu não tava me achando digna de me consagrar, mas não sou mesmo. Nós não somos. A gente não é mesmo, e assim, mas eu era muito imatura, muito imatura, ainda sou muito imatura. E aí, eu falei assim, eu vou começar uma novena que eu chegar lá em casa, Nê, pra ver se eu me consagro ou não a Nossa Senhora, porque eu acho que eu não tô preparada. A hora que eu cheguei na porta da minha casa, tinha uma rosa vermelha no portão da minha casa, no portão, antes de eu começar a novena. Ai, que lindo! Então já era o sinal de que já me consagrei no mesmo ano. Com certeza. Foi muito incrível, ela me dá muito sinal. E quando não é pra ser pia, não vem rosa nem por misericórdia. É isso mesmo. Que né? Então, assim, a nossa vida é um constante, né? Conhecimento. Um constante conhecimento e assim, falando né, no tema, que é tempo de conversão, nós estamos no tempo favorável, que é a quaresma, mas eu falo que todos os dias a gente tem que ser melhorzinho um pouquinho por dia. Todos os Que dias. é isso que vai nos levar para o céu, que é o que a gente mais deseja. Eu, você, a Adri, todo mundo aqui. Né? E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos assistindo deseja o céu. Né? Então, assim, para finalizar, porque a gente já passou, que assim, eu fiquei muito feliz com essa nossa conversa. Você é uma mulher que me inspira, que eu admiro assim no extremo, de verdade, assim, que a gente continue muito amiga, viu? E que uma interceda pela outra, Com que certeza. é isso que a gente está aqui uma pela outra mesmo. E assim, então, para finalizar, eu queria que você me dissesse, se você morresse hoje, Gui, qual que é a mensagem que você deixaria para o mundo, para nós? Nunca deixa Deus. Aconteça o que acontecer. Nunca briga com ele, né? Não troca ele por nada. É isso aí. Eu falo que eu já fui para vários caminhos em busca desse autoconhecimento, fui para caminhos não tão bons, né?
E eu louvado seja Deus que eu tenho um diretor espiritual, que hoje é o Padre Ivanildo, que ele, cara, ele me orienta, ele vai me levando, sabe? Eu vejo, é Jesus ali falando comigo. E aí, e ele me fez eu tomar essa consciência, só Deus basta, só Deus basta. É isso. Então a gente vai finalizar assim. Que é a palavra dela, né? Só Deus basta. Só Deus basta. É verdade, ela fala isso, só isso. Deus basta. Obrigada, viu, meu? Eu agradeço. Deus te abençoe imenso.